E então, assim, eu, né, fui pega de última hora, mas eu acho que nada melhor do que a gente compartilhar algo que Deus já está falando com a gente, né? Não pegar algo de última hora. E eu fiquei pensando, o que o Senhor tem falado comigo, né? E esse é um assunto que já tem algum tempo já que, que eu sinto Deus falar comigo através disso, até mesmo porque é uma questão pessoal. Em alguns momentos eu vou citar alguns exemplos meus, mas, né, se eu pudesse dar um título para essa palavra, seria espiritualidade na praticidade. E eu vou explicar o porquê que eu cheguei nesse título. Então, você já abriu Lucas capítulo 10? Foi isso que eu falei, né? A partir do versículo 38, um texto que com certeza você já ouviu umas 10.000 vezes. Diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Ou, em outras versões, ou como a música diz, ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu tenho certeza que você já leu, já ouviu pregações, compartilhamentos a respeito desse texto. E quando a gente pensa em Marta e Maria, vamos ser muito honestos. A primeira coisa que vem na nossa mente, nós criamos uma espécie de disputa em quem está certo e quem está errado. É quase que natural você ler ou ouvir a respeito de Marta e Maria. E eu já ouvi pregações, muitas pregações a respeito, já preguei também, e é sempre com o mesmo foco. Nós não temos que deixar de ser Marta, e precisamos ser mais como Maria, a gente tem que escolher a boa parte, a gente tem que ir para os pés do Senhor, ou estou enganada? Acho que 90 ou 99% das pregações a respeito desse texto seguem essa mesma linha. E eu não vou contra, porque eu não posso ir contra a palavra, claro, mas talvez trazer uma outra perspectiva. Por quê? Talvez não seja o seu caso, ou talvez seja, mas toda vez que eu leio ou que eu ouço a respeito de Marta e Maria, isso mexe bastante comigo, porque eu tenho uma tendência muito grande a ser Marta. É natural, e eu sei que, eu espero que eu não esteja sozinha nessa, mas existem pessoas que têm perfis diferentes. E a Bíblia fala que a igreja é uma, a Bíblia fala a respeito de unidade. E eu lembro que quando eu era adolescente na igreja, a gente sempre ouvia, né? Na igreja a gente fazia parte, muito sobre unidade. E tinha um exemplo clássico que todo mundo dava quando ia falar de unidade. Porque a igreja é como um purê de batata, né? Você junta e depois você não mais separa, papapá. E eu sempre ouvi repetir isso, até que um dia eu ouvi algo que ia ao contrário dessa afirmação. Eu falava, não. A igreja não é um purê, não é um pote com purê de batata, embora o purê seja muito bom. A igreja é um saco cheio de batata. Você já foi na feira, no mercado, já escolheu batata? Eu sempre faço que eu amo batata, tem que ter batata em casa. Uma batata é igualzinha a outra? É impossível o formato delas serem iguais. É impossível. Elas podem ser até parecidas, mas cada uma tem a sua peculiaridade. Mas todas elas são batata. Se você for analisar elas são a mesma coisa. E a igreja é isso. Não é um purê de batata que todo mundo é uma linha de produção, sabe? Quando você faz tudo igual. Um robozinho. Já viu em desenho animado quando acontece isso? Que entra todo mundo por um negocinho e sai todo mundo igual do outro lado? E nós muitas vezes condicionamos a igreja a ser esse purê ou ser essa linha de produção que faz pré-formatos do que é um cristão. Só que nós estamos em alguns aqui. Algum de nós é igual ao outro? Fisicamente, nenhum. Emocionalmente, nenhum. Hábitos, nada. Nenhum de nós somos iguais em N aspectos. Mesmo o DNA.
Eu tenho pessoas aqui que são da minha família, meu pai, minha avó, meu tio, mas ainda assim nós somos diferentes. E o problema é que quando nós criamos um padrão exclusivo de o que é certo, eu não estou falando questão de pecado, não é isso. De um perfil, nós anulamos pessoas que são diferentes. E aí nós colocamos um peso sobre as pessoas a qual não deveria existir. E aí você passa a sua vida inteira na igreja servindo, se sentindo culpado pela forma com que você serve, pela forma que você é. Porque eu não consigo ser igual. Vou dar um exemplo. A minha avó, ela tem o dom da intercessão, a Dona Maria, a minha mãe. Elas gastam horas orando. A agenda delas também permite isso, graças a Deus. A minha não permite, infelizmente. Eu sou menos cristã, eu sou menos aceita por Deus. E às vezes a gente cria um padrão. Eu lembro, né, voltando ainda quando eu era adolescente na igreja, muito do que a gente é hoje, a gente é formado pelo que a gente aprende lá atrás, né? E eu lembro que a gente teve uma vez na igreja, eu era muito nova, a gente tinha acabado de entrar naquela igreja, eu tinha acho que uns 12, 13 anos. Que isso, Léo, muito tempo? Como assim? Sou jovem. Eu tinha uns 12 ou 13 anos, e eu nem posso demorar muito, porque ainda estou na introdução, mas. E eu lembro que teve minha avó e meu pai, acho que vão lembrar, teve um relógio de oração. E aí era muito legal, porque eles fizeram um cálice grandão assim, e aí toda semana você tinha que pegar uma bolinha que equivalesse ao quanto você orou. E aí, dependendo da cor, era o tempo que você orou. Que vergonha. Porque você tinha que fazer na frente de todo mundo. E aí, se eu chegar lá e o irmão colocar o que orou 1 hora por dia, eu vou colocar que orei 2 dias só meia hora. E aí, o que eu fazia? Eu ainda era nova, não tinha tanto conhecimento de oração. Eu ia pro meu quarto, eu ia orar, fechava a porta, aí eu começava a orar. Aí eu orava, passava, eu olhava no relógio. Passou só 10 minutos. O que eu oro agora? Aí eu orava. Aí eu olhava, nossa, 20 minutos. Será que para Deus era proveitoso aquela 1 hora olhando de tempos em tempos para ver quanto tempo passava? Mas foi criado na minha mente um padrão de que eu tinha que orar 1 hora. Eu não, em nenhum momento aqui eu vou negar a importância de orar, tá? Vou deixar claro desde o começo. Mas existia um nível de esses são santos, esses são certos. E quando a gente olha para Marta e Maria, a gente faz automaticamente essa comparação. Maria representa a espiritualidade. Maria representa a contemplação, o lugar secreto. Enquanto a Marta é o trabalho, é a correria, é o ativismo, é alguém que é incrédulo, é alguém que não está a fim de gastar tempo com o Senhor. E, de certa maneira, vamos combinar que o texto nos faz pensar dessa forma, nos leva a pensar dessa forma. E reconhecer, e eu não estou negando novamente, o que Jesus disse. Maria escolheu a boa parte. Então, Jesus não estava errado em corrigir Marta. Jesus corrigiu Marta e corrigiu corretamente. Mas o problema é que nós enxergamos como se o problema estivesse no serviço, e não é. O problema não está no serviço, mas na inquietação e na ansiedade que existia no coração de Marta, e principalmente porque ela perdeu a prioridade daquele momento. Só que quando a gente pega esse texto e coloca como uma regra, a gente acha que então eu não preciso fazer nada para o Senhor, ele só quer que eu fique aos pés dele lá, ouvindo ele falar. Então, existe algo que a gente não percebe. A gente julga Marta como alguém carnal, alguém que só pensava no prático, alguém que só pensava na execução. Só que Marta também amava Jesus. Marta também estava servindo Jesus. Marta, ela estava tentando receber Jesus da melhor maneira possível. Marta estava querendo oferecer o melhor para o Senhor. Ela queria oferecer o melhor ambiente, a melhor comida, o melhor, tudo ela queria que fosse o melhor. Então ela não estava errada na sua intenção, mas talvez na forma, porque ela perdeu a prioridade. Ela estava tão preocupada em impressionar Jesus que ela deixou de desfrutar da presença de Jesus. E aí que está o ponto. Tanto que, se a gente pegar só esse recorte de Marta, a gente vai achar que ela é só isso. Ativista, vive na correria, não gasta tempo na presença do Senhor. Mas se você avançar algumas páginas para frente, em João, não precisa abrir, a menos que você queira, no Evangelho de João, no capítulo 11,
quando fala a respeito da morte de Lázaro, irmão de Marta e Maria, a Bíblia fala que quando Jesus chegou, quem foi correndo até Jesus? Foi Marta ou foi Maria? Foi Marta. Maria ficou em casa. Quando Jesus chegou, quem foi correndo aos pés de Jesus foi Marta. E Marta fala, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. E aí Jesus fala, não, mas seu irmão Lázaro vai ressuscitar. E ela, sim, vai ressuscitar. No dia em que todos... E Jesus fala, não, não, não. Ele vai ressuscitar. E aí ele faz uma pergunta. Ele diz no versículo 25. Então Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Aí ele faz uma pergunta para Marta. Você crê nisso, Marta? E aí Marta, ela vai trazer uma das maiores declarações de amor a Deus ou de fé em Deus que existe no Novo Testamento. Ela diz, sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Quem teve uma resposta semelhante foi Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho dos Deus vivo. Então, se eu pego só o recorte de Lucas 10 e enxergo Marta só daquela forma, eu estou anulando que Marta amava a Deus, que Marta queria servir a Deus e que Marta foi ao encontro de Jesus. Que Marta, ela creu e ela declarou uma das melhores declarações mais lindas da Bíblia, do Novo Testamento. Ela cria que Jesus era o Filho de Deus. Então, Marta, a gente não pode resumir ela simplesmente a uma mulher que não sabia parar. A uma mulher que não parava quieta, que só queria trabalhar. Ela era uma mulher que amava Jesus, ela cria em Jesus, ela servia Jesus. Só que ela precisava aprender algo, servir a Jesus sem perdê-lo de vista. Aí que está o problema. Não era o servir, mas ela serviu se esquecendo quem ela estava servindo. Então, não é uma ter que escolher entre Marta e Maria, quem é certo e quem é errada, com quem eu quero me parecer. Na verdade, é saber que nós aprendemos com as duas. Maria nos ensina a permanecer. E Marta, sabe o que ela lembra? Que existe uma casa a ser arrumada. Que existe uma casa para cuidar. Que existe afazeres que não podem ficar para trás. Então, a questão não é escolher entre uma e outra, mas talvez perguntar, aonde que está a espiritualidade de uma e de outra? Ou a espiritualidade que Deus espera de nós? Sabe por quê? Porque nós aprendemos a chamar algumas coisas de espirituais e outras de práticas, para não dizer carnais. Então, orar é espiritual, certo? Jejuar é espiritual. Ler a Bíblia é espiritual. Interceder é espiritual. Agora, e organizar as cadeiras? É espiritual ou é prático? Sejamos honestos, para nós é simplesmente prática. Limpar a igreja, o banheiro, fazer o café, né, Fernando? Abrir as portas da igreja, administrar os recursos que entram na igreja, liderar o ministério, montar uma escala dentro, por exemplo, do ministério infantil, recortar um EVA, se você é um professor na salinha. Isso é prático ou é espiritual? Resolver um problema de uma lâmpada que está fazendo barulho. É prático ou é espiritual? Chegar cedo, preparar a igreja para os irmãos chegarem. É natural que a gente pense, isso é prático, isso não é espiritual. Mas será que Deus considera espiritual somente aquilo que nós fazemos de joelhos? Será que Deus considera espiritual somente aquilo que a gente faz quando fecha a porta do nosso quarto e vai ter o tempo com Ele? E o primeiro ponto que eu queria trazer, porque agora era só a introdução, é: a espiritualidade não está confinada ao secreto. O secreto, lugar secreto, que a gente tanto canta e a gente fala, de fato, ele é indispensável. Não vou, de forma alguma, rebaixar a importância do lugar secreto. Né? Eu não estou querendo nivelar a vida espiritual ou a espiritualidade por baixo e nem justificar o ativismo. Só que Jesus não está dizendo para Marta, assim, ó, continue trabalhando e não precisa vir sentar. Jesus não está anulando o trabalho de nenhuma das duas. O problema é que nós pensamos que a espiritualidade termina quando eu saio do lugar secreto. A gente acha que a espiritualidade termina quando terminou meu momento devocional, quando eu fecho a minha Bíblia, ou meu caderninho devocional, quando eu dou pause na playlist do Spotify enquanto eu orava, ou que a espiritualidade termina quando acaba o culto e eu saio da igreja. Mas, na verdade, a verdadeira espiritualidade
ela alcança todos os pontos da nossa vida. Ela alcança tudo aquilo que nós fazemos. Eu não vou abrir, mas em Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo fala sobre nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. É algo espiritual. Só que na sequência, sabe o que Paulo vai falar? A respeito dos dons, serviço, liderança, contribuição, misericórdia. Então, nós não conseguimos e não deveríamos separar o que é espiritual, o que é prático. A espiritualidade na vida de um cristão, a espiritualidade bíblica verdadeira, ela não pode estar confinada ou restrita a um ambiente de culto, a um ambiente de devocional, a um ambiente de uma vigília, a um ambiente. A espiritualidade, ela tem que tocar todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos, trabalhando, servindo, liderando, cuidando, fazendo. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Você com certeza já ouviu, a Bíblia fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Paulo não está dizendo assim, ó, tudo que vocês fizerem no culto. Tudo que vocês fizerem dentro da igreja, tudo que vocês fizerem no seu momento de oração. Ele diz tudo. E como meu pai diz, defina tudo. Tudo é tudo. Tudo aquilo que eu fizer tem que honrar ao Senhor, tem que ser de todo coração. Então, se eu estou trabalhando, tem que ser de coração. Se eu estou limpando a minha casa, se eu estou lavando roupa, se eu estou fazendo comida, tudo aquilo que eu fizer tem que glorificar o nome do Senhor. Então, existe espiritualidade na maneira com que eu faço as coisas também. Quem limpa um banheiro, seja da igreja ou da tua casa, você pode fazer isso para a glória de Deus. Quem organiza as cadeiras, né, Fernando? Chega mais cedo, põe as cadeiras no lugar, você pode fazer isso para a honra e para a glória de Deus. Quem faz café, quem chega e liga o som, faz as coisas acontecerem, quem administra o ministério, quem chega mais cedo, tudo isso pode ser feito de forma espiritual. Até porque eu lembro que eu aprendi com um pastor que a gente teve, que ele sempre dizia, o natural vem antes do espiritual. Para o espiritual fluir, o natural precisa estar acontecendo, precisa estar bem organizado. E por que eu falo que essa palavra vem de encontro muito com a minha realidade? Porque eu sou quase 100%, não deveria ser tanto, mas muita parte de mim está muito mais de encontro com Marta. E aí, eu e o Thiago, a gente brinca. Às vezes, de vez em quando, a gente tem vontade de visitar outras igrejas. Não é nada contra a nossa própria igreja, não. É só pelo fato de poder sentar, falar, ufa, eu só vou ouvir. Porque não tem como, né? Meu pai está aqui de testemunho. Não tem como a gente estar aqui 100% sem se preocupar com o que está acontecendo. Se vai... Aí acontece de tudo, né? Que nem domingo Davi passou mal, vomitou. Aí tem... Sempre acontece 1000 coisas que a gente tem que estar ligado o tempo inteiro. E como eu falei, eu sou uma pessoa nesse ponto muito prática. Então, e eu estou trazendo isso porque eu sei que eu não sou a única, né? Acredito eu. E às vezes, por nós sermos assim tão práticos, nós nos acusamos, nos cobramos demais. Eu não sou aquela Maria que vai gastar horas na presença do Senhor. Só que a igreja precisa dos dois. E precisa existir um equilíbrio. Então, como eu falei, pode existir espiritualidade em tudo aquilo que nós fazemos. Não que limpar um banheiro seja automaticamente espiritual, mas porque o que torna o trabalho do cristão espiritual é para quem, por quê e como ele é feito. Para quem que eu estou fazendo? Que eu posso estar gastando horas da minha vida orando, lendo a Bíblia, o que é válido, amém? Mas eu posso estar construindo isso para o meu próprio ego. Ou eu posso estar fazendo algo prático na igreja. Eu posso estar vindo fazer algo prático, passar uma vassoura no chão, uma cadeira, para que outros vejam. Eu lembro que a gente teve uma pessoa na igreja aqui há muitos anos, que ela era muito prática e ela cuidava aqui como se fosse a casa dela. Só que ela falava, nossa, mas eu faço, ninguém fala nada, ninguém me agradece, ninguém reconhece. Era melhor não ter feito. Então, não é o que nós fazemos. O que tem que estar claro para nós, seja meu tempo de oração, meu tempo de leitura da Bíblia, ou seja, aquilo que eu exerço na igreja ou na minha vida, é para quem eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? E como que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para Deus? Eu estou fazendo com a motivação certa, que é para agradar ao Senhor, ou eu estou fazendo com a motivação de ser reconhecido? E como que eu estou fazendo? Com excelência, com amor?
Então, as nossas mãos também podem ser instrumento de adoração ao Senhor, não somente aquilo que nós falamos ou quando nós estamos no nosso momento de oração. O segundo ponto é que existe diferentes formas de nós servirmos. Não vou ler também, porque senão a gente demora muito mais. Em 1 Coríntios, capítulo 12, a Bíblia vai apresentar a igreja como um corpo com muitos membros. Cada parte do nosso corpo é diferente uma da outra. Mesmo se você, a gente tem 2 mãos, a sua mão direita é igualzinha à esquerda? Não. A sua orelha direita é igualzinha à orelha esquerda? Não. Cada parte do nosso corpo tem a sua agora não consigo falar a palavra. Peculiaridade. Nem todos têm a mesma função, nem todos vão servir da mesma maneira, mas todos são importantes. Sempre que eu falo disso, eu dou um exemplo. Eu tenho uma prima que, quando ela era criança, ela tinha a mania de subir na parede não, no batente da porta, né? E numa dessa, meu primo fechou a porta e o dedinho do pé foi com Deus, né? Ela perdeu o dedinho. E eu lembro que ela comentava que ela perdeu o dedinho, que ela começou a ter dificuldade, inicialmente, de ter o equilíbrio. Então, qualquer parte, toda parte do corpo, ela é importante, mas cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, da sua forma, e serve. Mas sabe qual é o problema? Nós achamos que todos têm que servir igual. Só que nem todo mundo tem a mesma função, nem todo mundo vai servir da mesma maneira. É que nós temos a tendência de criar uma régua a partir da forma com que nós servimos a Deus. Isso tanto de um lado quanto do outro. E eu falo que essa é uma coisa que Deus fala comigo já há algum tempo, já tem, na verdade, anos que é algo que eu medito, já foi pauta das nossas reuniões de pastores algumas vezes, porque entre nós 4 mesmo, nós temos perfis completamente diferentes. E às vezes, a gente acabava cobrando um do outro que o outro fosse igual. Então, por exemplo, né, e hoje, graças a Deus, isso não é um problema, cada um entendeu o seu lugar aqui dentro. E eu vou dar um exemplo prático. Entre eu e a minha mãe, eu sou muito Marta e minha mãe é muito Maria. Quem está errada? Nenhuma das duas, tem que ter um equilíbrio. E aí, por exemplo, no dia teve a inauguração, aniversário da igreja. No sábado, a gente estava aqui o dia inteiro, trabalhando. E aí chegou no final do dia, minha mãe passou aqui bem rápido, mas, né, pelas limitações da saúde, coluna, ela não consegue fazer muito. E aí, depois à noite, está conversando com ela, e ela falou, eu fico triste, porque eu não consigo estar lá, eu não consegui fazer muita coisa, vocês estão fazendo tanto. Eu falei, mãe, eu não consigo estar aí, parada, orando e preparando espiritualmente a igreja. Então, você prepara o espiritual e deixa que eu preparo o natural. E é isso que é a diversidade que existe dentro do corpo de Cristo. Lógico que, para fazer o que fiz naturalmente, eu tenho que também estar cheia do Espírito Santo, que é o que a gente vai falar mais para frente. Mas cada um tem o seu lugar. O que eu não posso é ter como régua o que eu sou. Então, eu não posso olhar, citando o exemplo que eu estava dando da minha mãe, eu não posso olhar para a mãe e falar assim, nossa, minha mãe não faz nada na igreja. Mãe, você está ouvindo em casa, nada contra, tá? A gente já conversou sobre isso muitas vezes. Eu não posso olhar para ela e falar assim, nossa, mas eu faço, eu organizo, eu faço isso, eu faço aquilo. E ela também não pode olhar para mim e falar, nossa, a Nívia é tão ativa, mas deveria estar orando muito mais, deveria... Porque cada um tem a sua diferença, cada um tem a sua forma de servir. Então, eu não posso criar uma régua de espiritualidade e medir os outros a partir daquilo que eu faço, da maneira com que eu ajo. E eu falo isso por experiência, porque eu já fui muito assim. Eu sempre fui assim, mas se eu consigo, fulano tem que conseguir. Se eu vou na igreja, fulano tem que ir também. Mas nós não podemos usar a nossa vida como régua para os outros. Então, se nós criamos essa régua, às vezes nós enxergamos que a pessoa que passa 3 horas orando, ela é mais espiritual do que aquela que está fazendo algo, porque aquela só parece ocupada. Talvez a gente está avaliando as pessoas pela forma como nós somos chamados para servir. Mas existe diferença. Cada um foi chamado para servir de uma forma. Existem pessoas que Deus levantou para sustentar a igreja em oração. E elas são fundamentais. As pessoas que têm um chamado para serem intercessores, a gente tem minha avó, Dona Maria, Dona Dedé, a minha mãe, são pessoas que têm claramente um chamado para isso. A Bíblia fala sobre os sentinelas, né, os que ficam, os vigias. Eles são extremamente importantes. O que seria de nós se não fossem essas irmãs
todos os dias botando o joelho no chão, orando e clamando por nós. Será que a gente estaria aqui 17 anos depois? Te garanto que não. Existem pessoas que foram chamadas para isso. Elas oram pela igreja, pelos pastores, pelos irmãos, elas intercedem, elas sustentam em oração, elas carregam as pessoas no secreto. A minha mãe costuma dizer da dona Dedé, ela não pode estar aqui muitas vezes, mas é uma pessoa que ama a igreja, que intercede. E às vezes ela, do nada, fala para minha mãe, e fulano de tal? Estava orando por ele. E coincidentemente é sempre alguém que está com uma necessidade específica. Então, talvez você não saiba, mas você está sendo sustentado espiritualmente por causa da oração dessas irmãs. Elas são pessoas fundamentais. Mas, por outro lado, existem pessoas que, quando percebem uma necessidade, levantam e fazem. Eu não estou falando que elas não fazem, mas não é o trabalho principal delas. Fazem muito. Naquele dia, né, estiveram ajudando com a gente. Mas existem pessoas que vão ter uma tendência maior de fazerem coisas práticas. Pessoas que você entrega uma responsabilidade na mão dela e acontece. Você entrega algo para ela fazer e ela faz. Organiza, resolve, constrói, administra, limpa, executa, faz as coisas acontecer. A igreja também precisa dessas pessoas. Então, para um culto, vamos olhar para um culto de domingo. Para o culto acontecer, durante a semana, existiram pessoas que investiram horas da sua semana de joelho no chão, chorando, orando, para que a coisa acontecesse. Mas existiram aqueles que chegaram mais cedo para abrir a igreja, para fazer um café, que durante a semana vieram e limparam a igreja, passaram pano no chão, lavaram o banheiro, trocaram papel higiênico. Que chegaram mais cedo, ligaram caixa de som, ligaram multimídia. Para o culto acontecer, a gente aperta tanto botão, né? Antes de tudo acontecer. Tem que ligar, montar a transmissão, gravar o culto. Para as pessoas assistirem o culto depois, alguém tem que subir isso na internet. O Michel tem que editar, colocar no YouTube. Tem coisas que são práticas e essas coisas não são menos espirituais. Então, para o culto acontecer, é necessário que tenha todas essas pessoas. As que constroem oração e as que constroem de forma prática. O reino de Deus precisa daqueles que vão estar de joelhos dobrados orando, mas precisam daqueles que vão estar com as mãos dispostas a servir. Já pensou se todo mundo servisse da mesma maneira? Já pensou se todos fossem aqueles que têm o chamado de intercessão, de orar? Como que seria a prática dos nossos cultos? O fogo de Deus, sem dúvida, né? Teria a presença de Deus. E se todos fossem práticos? Teríamos um lugar, talvez, né? Organizado, impecável, como graças a Deus nós temos. Mas o que teria espiritualmente? Seria algo vazio, que infelizmente é a realidade de muitas igrejas, infelizmente. Então, eu não posso transformar perfis de pessoas diferentes em níveis de espiritualidade. Não é um mais e um menos espiritual. Cada um tem a sua espiritualidade dentro daquilo que faz, desde que saiba para quem, por quê e como está sendo feito. Então, a questão não é se você é mais Marta ou mais Maria. A questão é, aquilo que Deus colocou nas suas mãos está sendo feito a serviço do reino de Deus? Seja orar, seja servir. O terceiro ponto, eu queria trazer o exemplo de uma pessoa na Bíblia, um personagem que é pouquíssimo falado, talvez você nunca nem ouviu a respeito. Queria que você abrisse em Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31. Acharam? Bem? Falei do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro,
prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Alguém aqui nunca ouviu falar em Bezalel? Nunca ouviu? Ah, já ouviu. Eu fiz a pergunta e vocês responderam ao contrário. Então, todos nós já ouvimos a respeito de Bezalel. Eu amo ler, é pouco que fala sobre ele, mas a referência de Bezalel, para mim especificamente, tem um quê a mais. Porque eu trabalho, né, com criatividade, com design, com marketing, e eu já ouvi ministrações a respeito disso. Ele é um exemplo de pessoas que têm um dom artístico, habilidades com as mãos, e que isso não é simplesmente algo prático. O que a Bíblia fala? O que o próprio Deus fala? Eu escolhi especificamente Bezalel. Ele não foi escolhido por Moisés. Não foi Moisés que falou assim, galera, a gente precisa montar o tabernáculo. Alguém aqui sabe mexer com pedra, com madeira? Tem alguém aí que saiba? E Bezalel, eu sei. Ele foi escolhido por Deus. E tem um detalhe. É a primeira referência na Bíblia em que alguém foi cheio do Espírito Santo. A primeira referência. E ele não foi cheio do Espírito Santo para se tornar um profeta. Ele não foi cheio do Espírito Santo para se tornar um pregador. Ele não foi um sacerdote. Ele não curou multidões. Bezalel foi cheio do Espírito Santo para realizar trabalhos com as suas mãos. Ele é apresentado como alguém cheio do Espírito Santo para executar uma obra. E que obra foi colocada sob a sua responsabilidade? Construir o tabernáculo. E Deus foi completamente detalhista em como tinha que ser medida, a cor, tecido. E Deus confiou isso a alguém que tinha habilidade. É lógico que o Espírito Santo o capacitou, mas ele não aprendeu essas habilidades naquele momento. Deus escolheu ele porque ele já tinha habilidades, porque ele já trabalhava. O Espírito Santo veio como a cereja do bolo. O Espírito Santo veio para trazer sentido àquilo que ele estava fazendo. Então, o Senhor encheu ele do Espírito Santo para executar habilidades que ele já tinha adquirido. Isso é extraordinário, porque ele não foi cheio para coisas que nós classificamos como espirituais. Ele não foi um grande profeta, a Bíblia não fala a respeito disso. Ele não foi um sacerdote, ele foi alguém que construiu o lugar onde os sacerdotes fariam a sua função espiritual. Era quase que o pedreiro que construiu a igreja. Ele não foi cheio do Espírito Santo para falar, para impor as mãos. Ele foi cheio do Espírito Santo para construir, para criar, para trabalhar com as suas mãos, para receber, para, trazer de forma prática, concreta, algo que era somente uma visão de Deus. Olha o discernimento que ele tinha que ter e a proximidade que ele tinha que ter com o Espírito Santo para entender o que tinha sido planejado no céu. Porque Deus já tinha um projeto. O arquiteto do templo foi Deus. Do tabernáculo, desculpa. Quem escolheu como ia ser cada detalhe? Se você for ler, inclusive quando você vai ler a Bíblia, né, e você vai começar a ler a construção, tem uma hora que chega assim, nossa, mas tanto fala de medida, de côvados, de tecido, de sei lá o quê. Deus tinha um porquê de tudo. Agora imagina você ter a responsabilidade de interpretar, de ouvir e de tornar concreto algo que era uma visão de Deus. Era diferente se Moisés tivesse decidido. Eu acho que tem que ser assim. Não, era o próprio Deus. E ele foi alguém cheio do Espírito Santo para isso. Então, isso fala, a história de Bezalel, ele fala muito a respeito sobre aqueles que trabalham com criatividade, com habilidades manuais, com a excelência do trabalho a ser executado. E aí, Deus poderia ter dito somente, eu enchi do Espírito Santo. Mas não. Deus faz questão de especificar, no versículo 3, eu enchi do Espírito Santo e lhe dei o quê? Grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos.
Ele não simplesmente sabia fazer, ele era o melhor. Ele não era simplesmente alguém que gostava de fazer aquilo, ele era o melhor, ele era perito naquilo que ele fazia. Então, isso significa que as nossas habilidades naturais e manuais também pode ser uma ferramenta para o Espírito Santo nos usar. Então, a criatividade também pode servir ao reino, a organização também pode servir ao reino, a excelência também pode servir ao reino, a capacidade administrativa também pode servir ao reino. Porque às vezes a gente, né, muitos podem olhar e falar assim, mas eu não sei pregar, eu não sei liderar um grupo, eu não sou muito bom em oração, mas eu tenho certeza que Deus colocou algo nas tuas mãos, alguma habilidade, talvez você não tenha percebido, mas que é útil para o reino de Deus. Então, Bezalel, a história dele mostra o quê? Que mãos habilidosas também pode ser cheias do Espírito Santo. Uma pessoa com habilidades manuais também pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aqui não é a questão de espiritualidade versus habilidade. É uma habilidade submetida ao Espírito Santo. É aquilo que eu sou bom no que eu faço, aquilo que Deus me capacitou, estar submetido à vontade do Espírito Santo e fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é aquela história de, eu faço de qualquer jeito, porque Deus vê o coração. Não, é de fazer com excelência aquilo que eu faço. Isso é muito comum a gente falar, né, no louvor. Não é o nosso caso, graças a Deus. Mas o ministério que todo mundo quer participar. É incrível. Todo mundo quer ser do louvor. Mesmo sem qualquer habilidade. E eu lembro que eu tive um líder que uma vez, uma queria participar do louvor, só que ela, como não, era muito desafinada. E aí, o tema era, mas Deus olha o coração, né? E aí eu lembro que ele falou assim, Deus olha o coração, mas os irmãos não são surdos, não. Tudo aquilo que nós vamos fazer, a gente tem que ter uma habilidade mínima e se aperfeiçoar nisso. Então, não é fazer de qualquer jeito porque é para o Senhor. Existe esse nivelamento por baixo. Não, Deus olha o coração. Amém. Então faça com excelência. De coração, mas com excelência. Mas também não é fazer, colocar um padrão de excelência simplesmente pelo ego. Eu sou o melhor, nossa, eu só que canto melhor, eu só que toco melhor. Ninguém dá aula como eu para as crianças, ninguém recepciona na porta como eu. Não, não é isso. Não é habilidade versus espiritualidade. Não é fazer de qualquer jeito porque é para Deus, mas é fazer com excelência, mas de uma excelência que não me leve a ser arrogante. Então, é pegar aquilo que Deus me deu de habilidade. No caso, o Bezalel foi cheio do Espírito Santo para habilidades manuais. O que Deus te encheu? O que Deus te capacitou? É pegar aquilo e colocar a serviço do reino. Então, o espiritual não está apenas naquilo que nós fazemos de joelhos, mas também naquilo que nós fazemos com as nossas mãos. E o quarto e último ponto. O problema não é fazer sem permanecer. E aqui a gente volta a falar lá no início, de Marta. Depois de tudo isso, nós precisamos voltar para o alerta de Jesus. O que Jesus alertou? Deixa eu abrir de novo aqui. Lucas, capítulo 10. O que Jesus alertou Marta? Foi ela estar fazendo o serviço? Não. E eu não quero trazer aqui uma mensagem que vai justificar o ativismo. Não é isso. Não é o fazer simplesmente por fazer. Porque existe uma grande diferença entre o serviço e o ativismo. O serviço, ele nasce de uma entrega do nosso coração ao Senhor. O ativismo nasce de uma necessidade de provar alguma coisa para alguém, ou para todo mundo, ou para nós mesmos. O serviço, aquele que serve, ele olha para Jesus e pergunta, Senhor, o que precisa ser feito no teu reino? O ativista olha para tudo e fala, se eu não fizer, ninguém faz, né? Eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. O serviço, aquele que serve, consegue parar. Porque ele vai entender que vão existir momentos que ele tem que desacelerar e ele tem que voltar um pouco mais no Senhor. O ativista não consegue. Ele faz e tem que estar o tempo inteiro fazendo. Muitas vezes até para fugir do que deveria ser feito no secreto. O serviço, aquele que serve, ele entende que a obra é de Deus, que é para Deus, é por Deus e é tudo de Deus.
O ativista começa a viver e a agir como se tudo dependesse dele. Começa a agir como se a igreja fosse dele, como se o ministério fosse dele, como se a função e aquela responsabilidade fosse dele, e tudo dependesse dele. Se eu não tiver, as coisas não acontecem. Se eu não for, as coisas não acontecem. E é uma linha muito fina entre nós sermos aqueles que servem para o Senhor com excelência e entrarmos no ativismo. É uma linha muito fina e que a gente ultrapassa sem perceber. Volto a dizer, me identifico muito com Marta. Porque eu já atravessei essa linha muitas vezes, sem perceber. Quando eu vi, eu já estava lá na beira, puro ativismo. E existe dois extremos. Um lado completamente ativista e um lado completamente passivo, que vê as coisas e não faz. O equilíbrio é eu saber o que tem que ser feito, fazer para o Senhor, mas não perder Jesus de vista. Porque chega uma hora que a gente está fazendo, mas não se lembra mais da pessoa pela qual nós estamos fazendo. Então, por isso que Marta não pode ser desprezada por aquilo que ela fazia, mas Maria precisa sim continuar sendo uma referência, porque ela é indispensável nessa mensagem. Porque antes de fazer qualquer coisa para o Senhor, ela aprendeu que ela precisava gastar tempo ou investir tempo com Ele. Maria viu que tinha coisa para fazer, mas ela não quis perder a oportunidade de estar aos pés do Senhor. Tanto que depois ela vai derramar, um perfume, ela vai servir a Jesus de outra maneira. Então, o problema não é fazer. Nós temos que fazer. O problema é quando eu faço sem permanecer na presença de Deus. Então, não é simplesmente assim, então para de fazer e só vai para o seu quarto orar. Para de servir ao Senhor. Não. Permaneça em Jesus e continue fazendo aquilo que precisa ser feito. Invista tempo, gaste tempo na presença do Senhor, ore, leia a Bíblia, jejue, se enche do Espírito Santo, isso é completamente importante e indispensável. Mas levanta e vai fazer alguma coisa também. Maria, sem Marta, ela se torna uma espiritualidade que contempla, é uma espiritualidade que recebe, que aproveita o tempo com o Senhor, que discerne, mas que muitas vezes corre o risco de não construir nada. Por outro lado, Marta sem Maria se torna aquela espiritualidade que trabalha, executa, organiza, resolve, mas já não sabe para quem que está fazendo. Então, nós precisamos das duas dimensões, de Marta e de Maria. Maria nos ensina a permanecer e Marta nos lembra que existe uma casa para cuidar. Existe coisa a ser feita. Bezalel nos mostra que as habilidades, com aquilo que nós fazemos as coisas, as mãos habilidosas, também podem ser cheias do Espírito Santo. E concluindo, a parte mais importante que a gente precisa entender nessa noite, a partir dessa palavra, é que o que importa para o Senhor é quando as mãos se levantam depois que o joelho se levanta. Porque às vezes a gente acha que é só importante o dobrar o joelho e não, muitas vezes nós corremos, da mesma forma que o ativista corre o risco de esquecer do espiritual, aquele que é muito espiritual corre o risco de, às vezes, não fazer o que precisa ser feito. E eu não estou falando só de coisas manuais, mas eu estou falando de, às vezes, não se importar com o que está ali do seu lado necessitando de uma palavra. De ser resposta para Deus na vida de alguém que está precisando. Então, nós precisamos entender que existe o equilíbrio. Não pode existir essa falsa divisão entre espiritual e prático, espiritual e carnal, espiritual ou ativismo. Imagina se todos fossem iguais, se todos servissem da mesma forma. É como se alguns fossem responsáveis pela parte espiritual da igreja um pouco mais do que outras, e outras mais pela parte prática. E isso traz a magnitude do que é ser igreja. Lógico que quem ora tem que servir, quem serve tem que orar, você entende? O que eu estou falando é que alguns vão exercer mais uma das outras coisas. Um vai ser aquele que vai se tentar mais em oração, mas também vai servir dentro daquilo que lhe cabe. Mas aquele que serve tem que se preparar antes de estar pronto em oração. A igreja é um corpo que precisa daqueles que oram, precisa dos que intercedem, precisa dos que ensinam, precisa dos que cuidam, dos que lideram, dos que organizam, dos que limpam, dos que constroem, dos que fazem.
Então, o reino de Deus, ele vai precisar daqueles que dobram os joelhos, mas também precisa daqueles que têm as mãos dispostas a servir e a construir algo. E talvez Deus esteja nos chamando hoje para parar de desprezar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque aqui existe 2 pontos, né? Marta e Maria. Mas talvez exista um terceiro grupo de pessoas que está no limbo, que está no meio, que não está nem para um lado e nem para o outro. Nem consegue servir e também não consegue desfrutar da presença do Senhor, não consegue ter uma vida espiritual, né, aflorada em buscar o Senhor. De qualquer forma, nós precisamos encontrar esse equilíbrio no servir ao Senhor e no buscar a presença dEle. Talvez você não seja aquela pessoa que passa horas no secreto. Talvez você até gostaria, mas às vezes a sua vida, a sua rotina não te permite. Mas talvez você seja aquela pessoa que percebe uma necessidade e resolve. Que enxerga que acabou o copo no negocinho. Eu vou lá no armário, abro, pego, coloco. Vi que acabou o papel higiênico, eu vou lá e coloco no lugar. Talvez você não vai ser a pessoa que vai subir no púlpito, pegar o microfone para pregar. Mas talvez você vai ser aquela pessoa que vai preparar o ambiente para que a palavra seja anunciada. Talvez você não vai ser a pessoa que vai estar colocando a sua boca e a sua voz na mensagem. Mas talvez você vai ser aquele que vai transmitir a mensagem. Seja cuidando nas mídias, como a gente tem feito no YouTube, nas redes sociais. Quem é mais espiritual? O pastor que sobe aqui e prega? Ou a Gabi, o Michel, a Gleice, a Melissa, que colocam isso para que outras pessoas ouçam? Quem é mais espiritual? No reino de Deus, nem tudo o que é importante é visto. Quando nós olhamos para uma grande igreja ou pastores que você admira, nós temos a tendência a admirar o ministério desses homens e a gente se esquece que existe um backstage de pessoas que fazem aquele ministério acontecer. Aqui a gente chega, por exemplo, 1 hora antes e ainda não é o que já vi igrejas que têm uma rotina mais difícil. Às vezes eu vejo, né, no Instagram, no TikTok, vídeos de pessoas, minha rotina servindo no culto hoje. Tem igrejas que as pessoas chegam 3 horas antes do culto, 2 horas antes do culto, para preparar as coisas para acontecerem. Só que a hora que essa transmissão, tô falando isso de megas igrejas, né, que tem uma estrutura um pouco diferente. Mas na hora que o culto comece e é transmitido, essas pessoas não vão aparecer na tela. Mas será que se não tivesse trabalho delas, essa mensagem alcançaria tantas pessoas como alcança? No culto aqui, o pastor vai subir e vai pregar. Mas quem é a pessoa que está aqui embaixo orando, intercedendo por ele enquanto ele prega? Quem foi que ligou o microfone e colocou a pilha para que ele falasse? Quem é mais espiritual? Nem tudo que é importante no reino vai ser visto. Eu vi um vídeo essa semana, até compartilhei, não sei quem viu, que fala: e se o seu ministério não for público? E se o seu propósito for oculto? Porque quando a gente fala de Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado, é natural que a gente pense em coisas grandes. Nossa, eu vou ser conhecido nas nações, e a gente acaba se comparando. Porque o pastor fulano, porque o ciclano. E se você vai passar a sua vida inteira sendo um anônimo no mundo natural, mas sendo alguém que está construindo aquilo que Deus chamou para fazer? Então, nem tudo que é prático é carnal. Existe espiritualidade em servir, existe espiritualidade em organizar, em construir, em trabalhar, em criar, em fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Existe espiritualidade, porque às vezes eu vejo muitas mulheres que são donas de casa, né, cuidam dos filhos, e muitas vezes se sentem menores por não trabalharem, não terem uma carreira. Mas talvez o seu chamado seja justamente criar aqueles filhos do Senhor. Talvez era só isso que Deus queria de você. E muitas mulheres às vezes estão desprezando aquilo que Deus chamou. E eu lembro sempre da história de Susana Wesley. Susana Wesley foi uma mulher de oração, ela tinha, sei lá, uma renca de filho, eu nunca lembro a quantidade. Mas ela orava e ela dizia, né, eu não lembro muito bem da história dela, eu preciso até ler novamente. Mas, pelo que eu me recordo da história dela, ela tinha muitos filhos, mas ela era uma mulher de oração.
E todos os dias ela tinha um horário que ela, é isso que eu ia falar, que ela ia orar. Quando ela subia como é o nome do negócio? Avental. Que ela cobria o rosto, os filhos já sabiam. Agora, silêncio absoluto que ela está orando. E ela orava e ela clamava que ela queria alcançar a Inglaterra, certo? O país. O sonho dela era alcançar a Inglaterra. Só que ela nunca subiu no púlpito para pregar. Só que 2 dos filhos dela foram os maiores avivalistas. Um dele, John Wesley. Então, qual ministério foi mais espiritual e importante? O de John Wesley ou de Susana Wesley, que preparou o filho para ser um avivalista? Então, a gente tem que parar de criar um padrão de espiritualidade. E quem não cabe nessa forma não é espiritual. Porque a gente pode estar matando muitas pessoas espiritualmente. Porque a gente cria um padrão, e normalmente o padrão que a gente cria é o que nós somos. A gente nunca cria um padrão diferente. A gente cria um padrão do que a gente faz. E aí quem não corresponde a esse padrão é carnal. Quem não corresponde a esse padrão não tem espiritualidade. Eu lembro que no domingo do aniversário da igreja, todos viram, né, o pastor Wilson e a pastora Zanilda que vieram. Eu sei que muitos aqui não conheciam eles. A pastora Zanilda, ela foi minha pastora e da Nádia por todo o período que nós tivemos naquela igreja. Quando a gente começou lá, a gente era adolescente, ela veio de Goiânia para São Paulo, e ela teve que assumir o ministério infantil, só que ela não tinha experiência. Hoje ela, né, prega no mundo inteiro sobre ministério infantil, os private leaders, mas naquela época ela tinha 0 experiência. E o ministério infantil era muito pequeno, tinha algumas pessoas, entre elas eu e a Nádia. A gente virou quase filha, porque a gente vivia grudada nela. E a gente era cuidada, discipulada direto por ela. Só que existia a rede de crianças e a rede de jovens. Hoje, isso não existe mais lá. Todo mundo trabalha com as crianças, virou, né? Todo mundo trabalha. Naquela época, quem escolhia trabalhar com as crianças, Amanda sabe disso, era considerado carnal, com essa palavra mesmo. E eu lembro que eu cheguei a ser líder de uma célula de adolescentes, participava de uma rede de adolescentes, de jovens. E aí, primeiro foi a Nádia, que saiu dos jovens para ir trabalhar só com as crianças. Então, ela até frequentava o culto, mas o foco dela era as crianças. Aí depois foi outro e depois fui eu. Eu entreguei minha liderança para ir trabalhar com as crianças. E naquela época não era visto como é visto hoje. É incrível trabalhar com as crianças. Não, não era. E aí eu lembro que um dia a gente estava, eu lembro especificamente um dia, a gente estava no noivado de uma que era, inclusive, minha discipuladora na época, e o meu líder dos jovens foi falar com a pastora Zenilda, falar comigo e com a Nádia, falar sobre mim e a Nádia, que estava muito preocupado com a gente, porque a gente não estava na célula, indo sempre, porque a gente estava muito carnal, ele usou essa palavra, porque elas são muito carnais, só que ele não sabia com quem ele estava falando, ele estava falando com alguém que me discipulava a gente diretamente. E ela falou assim, olha, acho que você está completamente enganado. Elas estão sendo cuidadas diretamente por mim. E ali, ela nos defendeu, porque ela sabia aquilo que a gente fazia. Naquela época, naquele momento, o ministério que a gente fazia era secreto, ninguém via, não tinha valor, não tinha status. Então, o que as pessoas enxergavam? É carnal. Era exatamente assim, trabalha com criança quem não quer compromisso. Era essa ideia que existia. Eu fico muito feliz que isso tenha mudado lá, graças a Deus. E hoje eu vejo muitas das pessoas que falavam isso a nosso respeito hoje trabalhando com as crianças. Amém. Mas naquela época, nós somos consideradas carnais. Eu não estou falando com outras palavras, não. Foi a palavra usada, carnal. Porque nós não fazíamos aquilo que aparecia para os outros. E eu lembro que na época existiam comparações. Porque fulano, olha, fulano serve aqui nos jovens. Fulano vai durante a semana e sobe um morro na favela para pregar o evangelho. Nós somos muito comparadas. Eu e a Nádia, a gente sofreu bastante naquela época por causa disso. E não por nada, mas essas pessoas que eram a régua, quantas delas estão na igreja hoje? Nenhuma, né, vó? Nenhuma. E nós permanecemos, porque nós estávamos fazendo com excelência, buscando fazer com excelência, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós não nos importamos se as pessoas achavam que era mais ou menos espiritual. E às vezes nós estamos deixando de servir
Porque as pessoas estão olhando para nós e colocando como menos espiritual aquilo que a gente faz. Talvez nós somos criando, talvez nós somos os que estão sendo rejeitados, mas a gente também tem que avaliar se não somos nós que estamos rejeitando o ministério e o chamado do outro. Eu vi um pastor falando um dia assim, engraçado, né? Quando você ouve uma pregação, você nunca se identifica com o inimigo, né? Você nunca é Golias, você nunca é Jezabel, você nunca é o do contra, você nunca é Judas. Será que nós não estamos matando outras pessoas espiritualmente por estabelecer uma régua segundo aquilo que Deus nos chamou? Ou será que nós vamos ser aqueles que vão olhar para o outro e incentivá-los a ser excelentes naquilo que Deus nos chamou? E completar, isso vai gerar com a plenitude da igreja, cada um servindo da forma que Deus chamou. Então, Deus não quer apenas, né? Deus não quer apenas que saibam, pessoas que saibam estar aos pés dele. Isso é importante, isso é o primordial. Mas o Senhor quer também pessoas que depois de estarem aos pés do Senhor, se levante e faça aquilo que ele mandou fazer. Responda aquilo que o Senhor mandou fazer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, servir ao Senhor, sirva a igreja. A oração, ela não vai eliminar a ação, mas a ação também não pode substituir a oração. Nós temos que orar e fazer. Nós temos que permanecer e servir. Nós temos que nos assentar aos pés de Jesus para ouvi-lo, como Maria fez, mas nós precisamos nos levantar e trabalhar como Marta serviu. Não é um ou outro, é achar o equilíbrio em fazer aquilo que Deus nos chamou, sem nos esquecer para quem nós estamos fazendo. O problema não está no fazer, o problema está como Marta, fazer e perder de vista para quem nós estamos fazendo. Porque quando aquilo que nós fazemos nasce daquele que nós encontramos, a nossa praticidade, a nossa execução também se torna uma expressão de adoração. Então não é o que eu faço, mas é como eu faço, para quem eu faço, por que eu faço. É encontrar espiritualidade naquilo que Deus nos chamou. E é não querer medir os outros pela nossa régua. Não é querer criar um padrão, uma forma e querer enfiar as pessoas a todo custo, mas é enxergar a diversidade da igreja, saber que cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função, todos importantes. Só não pode ficar sem fazer nada, né? Esse é o grande porém. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus, o Senhor as encontrou fazendo algo. Meu pai pregou uma vez sobre isso. Ninguém que foi chamado por Deus estava à toa, descansando na rede, sem fazer nada. Todos chamados por Deus foram encontrados. Bezalel foi cheio do Espírito Santo, nas habilidades que ele já tinha. Então, o que nós temos para oferecer ao Senhor? Senhor, minhas habilidades são essas. Como que eu posso usar isso para a honra do teu nome? Como eu posso usar isso para que o teu nome seja glorificado? Como eu posso usar os meus dons, os meus talentos, a minha espiritualidade e a minha praticidade para honrar ao Senhor? E que nós possamos também parar de julgar os outros segundo a nossa regra. Querer que as pessoas façam o que nós fazemos. Nós temos que inspirá-las, mas nós não podemos achar que é mais ou menos espiritual segundo aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Amém?